Pronto. Então, assim, e também dá algumas dicas. Eu vou dar algumas dicas. Tá gravando aí? A gente vai fazer essa última aula em cima disso, né? Trabalhar um pouco em cima do que é mais importante, o que é fundamental para vocês. Não só para a prova, não pense assim, só no objetivo que seja fazer a prova. A prova é importante, claro que tem que ter a nota para vocês serem aprovados, mas quando é cobrado alguma coisa na prova, é porque é aquilo que eu penso que seja pelo menos o mínimo que o aluno tem que entender, né? Tem que saber, certo? Assim como na primeira prova, inclusive é outra coisa que eu sugiro vocês também, né? É dar uma olhadinha na primeira prova. Hoje, com o que vocês já sabem, né? Tudo bem que lá é limites, né? Tem limite e algumas questõezinhas no final da derivada. Mas com o que vocês aprenderam hoje, que vocês já sabem hoje, de repente vocês olharem para aquela prova, vocês vão conseguir entender mais. Vocês vão conseguir pensar assim, se essa prova fosse hoje, com o que eu sei hoje, eu saberia fazer mais, eu conseguiria tirar mais, ou então eu entendo melhor. Mesmo que você tenha tirado nota boa, mas você vai ter uma visão com mais experiência em cima daquela prova, né? Então, olhem essa provinha também, olha aquelas questões lá de derivadas, questões de limite, para você ver o quanto que você aprendeu na disciplina, se teve alguma evolução no seu aprendizado, né? E em relação a essa última, que vai ser depois de amanhã, tem os assuntos que podem parecer muito, mas no final das contas, o importante é você ter entendido as principais regras de derivação. Se você sabe fazer os cálculos das derivadas, o resto, que são as aplicações, é só você ir atrás das informações que a gente já viu aqui, como calcular pontos críticos, encontrar pontos de máximo, mínimo, construir gráfico, coisas desse tipo, né? As primeiras técnicas ali de integração, tá certo? Certo? Por exemplo, eu deixei aí nessa página aí, já está aberto nessa página, que ao final do capítulo de derivada, certo? É interessante que você saiba fazer um exercício como esse, certo? Completo, ó. Esboço de gráfico de funções. Que você vai tentar fazer agora o esboço do gráfico de funções, mas só que essa tarefa aqui você vai fazer agora utilizando a derivação. Determinar o domínio, que é uma coisa que a gente viu desde as primeiras aulas, que não é bem cálculo, mas são os conhecimentos elementares sobre domínio de funções. Interseções com o gráfico, saber onde é que ele corta, né? Ou seja, igualar a zero, encontrar a raiz da equação e também determinar em que pontos, quando você aplica o x igual a zero, ele toca o eixo y, certo? Determinar em que pontos do gráfico do plano cartesiano ele vai cortar, né? Você tem um plano cartesiano, qualquer desenho que você fizer assim, você vai descobrir que tem pontos que corta. Como é que você determina esses pontos? Em geral, você iguala a equação igual a zero, encontra os pontos x, tal que o y é zero. Ou seja, os pares ordenados dados por um valor de x e um valor de y que você encontrou aqui. Também, quando você vai fazer esse tipo de exercício, você vai passar a utilizar agora a derivada mesmo, calcular os pontos críticos. Ou seja, você vai fazer agora a derivada da função igual a zero. Aqui você encontrou as raízes, igualando a função a zero. Aqui você vai derivar e vai encontrar as raízes da derivada. Essas raízes aqui são os pontos críticos. Determine se existe pontos de máximo e mínimo. Teste a derivada segunda. Estuda a concavidade. Determine os pontos de inflexão. Estuda a concavidade e determina os pontos de inflexão. Tem a ver agora com o sinal da derivada segunda, mas não aplicado em um ponto. Então, aqueles sinais que você vai determinar em que intervalos isso aqui acontece. Aí, através disso, você vai encontrar
a convecção ser, o ponto de inflexão, a concavidade ser para cima ou para baixo. Determinar as retas assíntotas, aí você usa um pouco de limite novamente. Você vai aplicar o limite nas funções, certo? E através da aplicação do limite, você vai saber se é aquela assíntota que é a reta que acompanha o gráfico, tipo assim, ó, faz uma reta aqui. Aí você tem um gráfico que vem assim e nunca toca. Então, esse valor aqui do y, né, digamos, igual a 1, é uma assíntota para esse gráfico. Isso significa que essa reta, ela limita aqui o gráfico sempre próximo da reta, mas sem tocar. Então, determinar a assíntota. É importante isso aqui. Com todos esses recursos em mãos, você consegue fazer o esboço. Você consegue fazer o gráfico. Esse exemplo aqui eu já fiz, já está numa aula, então não vou fazer de novo não. Estou mencionando aqui por cima. Ó. É o exemplo da função, você olhou quem foi o domínio, interseção com os eixos. Não possui. Por que, que isso aqui não possui interseção com os eixos? Porque você não pode igualar ele a zero, certo? Você não pode igualar isso aqui a zero, porque não existe um zero que resolva. Não existe um x que resolve isso nos reais. Se você igualar, você vai obter isso. Mas isso aqui não tem raiz real. Isso aqui não está no conjunto dos reais. Isso aqui é complexo. Certo? E não existe um ponto f de zero, quando você aplica aqui, porque o zero não pode ser aplicado nessa função, já que o x está no denominador e o domínio dela não tem zero. Então você não pode aplicar no zero. Significando que ela não toca nenhum dos eixos, que é uma possibilidade. O gráfico não é obrigatório tocar o eixo. Você pode fazer o gráfico de uma coisa que fica sempre aqui, ó. Nunca toca o eixo. Certo? Significa dizer que ele não tem raiz real. Pontos críticos. Então é derivar igual a zero. No caso aqui ele simplificou a expressão, ó. X ao quadrado sobre x mais 4 sobre x ao quadrado, certo? Ele escreveu de outro jeito. Certo? Sim, sim, lembra que aqui é a derivada, né? Aqui não é f, é derivada, ele derivou aqui. Ele escreve assim, ó, x ao quadrado mais 4 sobre x, você pode fazer x ao quadrado sobre 4 sobre x. Isso é igual a x mais 4 sobre x. Quando você deriva isso, tá isso aqui. Aí o resto aqui, pronto, é o que eu acabei de falar. Os pontos de máximo e mínimo. Você vai calcular a derivada segunda e determina. No caso aqui ele encontrou uma expressão. Ora, aqui então você vai aplicar nos pontos críticos que ele achou. Ele achou o 2 e o menos 2. Então ele sabe quem são os pontos de máximo e de mínimo. Com cavidade, você vai olhar o sinal desse aqui. Ó. A derivada segunda ela é positiva. Ela é positiva se esse x for positivo. Então quer dizer que se x estiver no intervalo que vai de 0 ao infinito, essa função ela tem derivada positiva. Mas ela é negativa. Se você colocar um número negativo aqui, significa dizer que de menos infinito a zero, a derivada segunda é negativa. Então isso aqui muda a concavidade, ou seja, ela tem uma concavidade para cima e para baixo, dependendo de onde você coloca. E o que são as assíntotas? Lembrando, as assíntotas você vai fazer calculando os limites. Um deles você faz o limite com x indo para mais infinito. Então você vai lá e coloca esse. O outro, o limite com x indo para menos infinito. E o outro limite, como é que você faz? Limite x indo para um valor a, pela direita, e o limite quando x tende a esse valor a pela esquerda. Quem seria esse valor a? Esse valor vai ser aquele valor que está fora do domínio. Como o domínio aqui é os reais menos o zero, você vai aplicar o limite justamente quando x tender a zero. É aquele ponto que não está no domínio, certo? Se o domínio for todos os reais, você vai aplicar o limite quando o x vai para zero ou para o infinito, apenas por questão do seguinte, você está tentando calcular o limite quando a função estiver se aproximando do eixo y, né? O comportamento dela próximo ao eixo y. Quando você faz x igual a zero em uma função, o que é que você está fazendo quando você faz o x igual a zero em uma função? Você
você tem aqui uma função f de x e tem uma expressão lá, sei lá, ax mais qualquer coisa aí, mais b, tanto faz a função. Vou colocar aqui apenas para ilustrar. Quando você aplica o f igual a zero, vai dar um número lá do outro lado. Então significa o quê? Que você está com o coordenado zero e esse número aí. Isso no plano cartesiano, se você for ver, é um ponto que está em cima do eixo y. Então, fazer o x igual a zero é importante para determinar isso. No caso aqui, essa função ela não toca o eixo y, porque o zero não está lá no domínio. Mas ele vai e faz o tocar no zero. Ele vai se aproximar do zero. O zero não está lá, mas o que é que acontece quando chega perto dele? É isso que ele quer saber. A assíntota vai ser sempre em cima desses pontos que geram algum questionamento em cima de um valor que não está definido na função. Tá certo? Ok, mas isso aí é só para dizer assim, uma questão como essa daí é importante e eu espero que vocês saiam do cálculo 1 sabendo fazer isso. Mas é importante também eu entender que vocês saibam ter uma visão assim geral sobre a disciplina. Eu queria bastante ouvir vocês hoje, já que é uma última aula, né, nosso último encontro mesmo. Na sexta-feira é a prova. Então, eu queria ouvir bastante vocês hoje, se vocês pudessem falar, né? Se a função for fica difícil. Se a função for o quê? Se a função for aquela lá, o número lá de Euler, fica difícil o esboço do gráfico. Não. Vamos lá, deixa eu esboçar aqui um gráfico. Aqui. Vocês estão vendo essa lousa? Eu acho que para ver tem que entrar no link que o senhor disponibilizou no chat. Certo. Olha aí se vocês conseguem ver. Pra não ficar só tirando a tela. Clique aí nesse link aí para vocês enxergarem a lousa, tá bom? Sim, dá pra ver, professor. Já. A maioria já tá vendo. Acho que nem todos ainda clicaram. Cliquem aí, por favor. Assim, para não ter que ficar só parando a apresentação, né? A lousa não é a melhor, mas deixa eu riscar aqui, depois eu passo lá para outra. Você falou a função né? A função exponencial, essa daqui, ó. Essa função, igual a qualquer a outra exponencial, suponha que você coloca um A qualquer aqui, A elevado a X. Isso, no meu não tá aparecendo, não. E tipo, eu entrei no link, só que não tá riscando não o quadro. Eu estou mexendo aqui, você não está enxergando, é isso? É isso. Hum, Você não está enxergando a minha lousa, é isso? É isso. Mas parece que é só eu. Eu vou tentar entrar de novo no link. Sei. Pois qualquer coisa eu vou parar aqui e vou voltar para a lousa convencional. Você está vendo a lousa? Tá só um quadro branco, mas não tem nada escrito, não. Entendi. Os outros estão enxergando? Sim, pra mim tá aparecendo. Sim, também estou vendo. Então o problema talvez seja aí no seu, não sei dizer. Eu acho que é. Uma vez
tinha dado certo quando o senhor já tinha usado essa lousa antes, aí o senhor tinha disponibilizado o link e tinha dado certo, mas hoje não tá dando certo, não. Então eu vou fechar isso aqui. Deixa eu. É interessante você usar aquela mesa, Eu vou professor, olhar a outra porque mesmo. acaba que não tá a turma toda lá. Eu também tô vendo que nem todo mundo entrou no link. Eu vou abrir aqui a minha lousa que eu sempre uso. É porque nessa eu vou colocar a função para vocês interagir. Poderiam, quem tivesse aí como interagir, riscar, entendeu? Só um minutinho, que tá um pouquinho lento aqui. Você perguntou da função exponencial, né? Você tem a função exponencial, é essa. Um E. É a mesma coisa que você pode imaginar para um exponencial qualquer aqui. A elevado a x. Né? O que acontece? Essa função é uma função simples de você imaginar o seguinte. Ela é sempre positiva, essa função. Então ela vai estar em que quadrante? Se ela é sempre positiva. No primeiro. O desenho dela vai estar sempre acima do eixo x, certo? Dizer assim que ela vai estar só no primeiro não é verdade. Ela vai estar no 1 e no 2. No seguinte sentido. O x aqui pode ser qualquer valor. Então o domínio dessa função é os reais todos. E você pode colocar qualquer coisa aqui. Negativo, positivo. Então ela pode pegar, ela começa aqui, certo? Lá no negativo. Mas a partir do momento que você vai subindo o E, você vai aumentando o x, ela vai crescendo assim, ó. Entendeu? Se nós tivéssemos uma lupa e pudéssemos aumentar esse desenho assim, ver ele bem grande, uma lupa não, pudéssemos construir o desenho assim, maior, a tendência dessa função é essa. Ela começa negativa aqui, ela nunca vai tocar aqui, né? E a partir do momento que o x está indo para o infinito, ou seja, quando ele está crescendo aqui, ela também vai crescer, ó. Também é para o infinito. A tendência é isso. Quanto mais o x vai para o infinito, mais ele também sobe. Certo? Então, o que é importante nessa função aqui, você entender? Ela é assim, certo? Ela não vai tocar esse eixo x. Por que ela não toca o eixo x? Alguém deve ter pensado isso, né? Por que ela não toca? Eu já falei isso agora há pouco. Se você está atento, se alguém aí se vocês estão atentos ao que eu estou falando, agora há pouco eu estava falando sobre isso. Por que essa função aqui é um exemplo de um que não toca o eixo x aqui? Hum? Alguém saberia dizer? É por causa do domínio da função? Na verdade, é a imagem, né? O domínio vai ser justamente isso que eu acabei de dizer, que ela vai estar no segundo, ela está aqui nesse segundo quadrante, justamente porque o domínio é os reais todos. Como o domínio é os reais todos, então qualquer lugar que você pegar aqui no eixo X, você pode pegar um ponto aqui no eixo X e ela vai estar aqui, ela vai ter X negativo aqui, ó. Ela vai ter zero aqui, vai ter X positivo. Agora, a questão que eu quero dizer é por que ela não tem. Por que ela não toca em cima desse eixo? Simples. Onde é que a função toca o eixo x? É quando
ela dá igual a zero. E elevado a x igual a zero. Mas essa função, ela pode dar igual a zero? Você está calculando uma potência. Você está pegando um número e elevando a uma potência, a um expoente. Então, isso aqui nunca vai ter um elemento que dá zero aqui. Porque, ó, se você fizer x igual a zero, e elevado a zero é 1, não é zero. Se você colocar o e elevado a qualquer número negativo, por exemplo, menos 1, dá 1 sobre e, que é positivo. Pega um número a menos 10, então fica 1 sobre e elevado a 10, e é positivo. E elevado a menos 100, 1 sobre e elevado a 100, e é positivo. Então, essa função é sempre positiva, sempre, certo? Por isso que o gráfico dela é assim, sempre aqui em cima. E ela não toca aqui simplesmente por isso, porque o e elevado a x, ele nunca zera, ele nunca dá zero. A imagem dessa função aqui só dá os reais positivos, certo? Ela também não dá número negativo, porque é uma exponência, é um exponencial. Exponencial é sempre positivo, entendeu? No caso do eixo x, ela pode ser considerada uma assíntota dessa função ou não? Pronto. Você disse uma coisa que eu queria ouvir. É justamente o que eu ia falar. Eu ia dizer assim, esse x aqui é justamente o quê? Uma assíntota. É isso? Você pessoal, estão me ouvindo? Não, sim. Sim, professor. Sim. Porque caiu, não foi? Bem no momento que o senhor explicar a respeito da assíntota. Tudo que eu falei, vocês não viram? Não, porque no momento que o senhor iniciou, aí travou. Ah, e eu falei, ó. Eu fiz o desenho aqui. Fiz o desenho e falei porque que é um assíntota. Não quer dizer que isso aí não pegou, não, foi? Não, Pegou foi não, mesmo na hora professor. que o senhor ia explicar. Uhum. Veja só. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui por que que é um assíntota, né? Eu acho que essa parte aqui tava pegando, né?
que eu estava dizendo que quanto mais o x for para lá, ele é negativo, né? Então, esse eixo aqui, quanto mais eu caminho para a esquerda, mais perto do menos infinito ele está indo, né? Que é aqui, ó, menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Então, se o gráfico é assim, ó, quanto mais eu vou para a esquerda aqui, ó, mais ele vai descendo, vai chegando perto de quem? Da reta x igual a zero. Então, significa que você está calculando o limite de elevado a x, quando o x está indo para menos infinito, ou seja, você está indo para cá, para essa região esquerda aqui, menos infinito. Isso aqui dá zero. Por quê? Ó, e elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Certo? Porque o x está indo para menos infinito. Significa que esse x aqui é negativo. Então, x negativo é elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Quanto maior o denominador, menor é o resultado. Então, isso aqui está indo para zero. Então, esse limite aqui é zero. Certo? Então, significa dizer que zero é uma reta assíntota horizontal para exponencial. Tá certo? No caso, é o y igual a zero, né? Não, não é o y igual a zero, é o x igual a zero. Ou, aliás, desculpe, é y igual a zero, foi mal. Eu falei x igual a zero, assim, eu coloquei x, mas é um y, né? Porque assim, lembrando, esse ponto, você está em cima do eixo y quando o x é zero. Bem observado, é porque eu quis dizer uma coisa e falei outra. Quando você está aqui em cima do eixo y, o seu x é zero, aqui em cima. Certo? Quando você está em cima do eixo x, é porque o seu y é zero, entendeu? Então, até porque aqui é a imagem, né? A função sempre você coloca fx igual a y. Então, esse aqui é y igual a zero. Então, a reta, você fala assim, ó. A reta y igual a zero é uma reta assíntota horizontal para elevada a x. Certo? Suponhamos que eu faça uma pequena modificação nessa função. Ó. Vou tentar fazer uma pegadinha com vocês, aí eu faço isso. Ó. Eu coloco, em vez da exponencial, eu coloco elevado a x menos 1. A função agora é elevado a x menos 1. O que é que muda? Quem vai ser a reta assíntota, por exemplo? Será que isso influencia? Eu colocar, em vez de um x, colocar um x menos 1? Bruce, eu acho que ainda não influencia, não. Não sei, não sei. Eu acho que ainda vai tender para mais infinito esse negócio. Ela vai crescer. Não, vai. Mas a assíntota vertical, será que muda? Aí eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Né? E se eu colocar, em vez disso, colocar assim? Se eu trocar a função agora e fizer isso aqui, ó. Qual a diferença? Ó, aqui tem e elevado a x menos 1. A outra é e elevado a x menos 1. Bem, isso vai influenciar um pouquinho no gráfico, concorda? Um pouco vai influenciar. Por exemplo, ó, essa daqui, você já percebe uma coisa, essa da direita. Quando eu fizer f de zero, vai dar elevado a zero menos 1. Elevado a zero é 1, menos 1, 0. Então essa daqui já vai passar no 0, 0. Certo?
essa função aqui ela já vai passar no 0, 0. Mas perceba uma coisa, lá das primeiras aulas que eu fiz, aqui nós estamos na imagem da função. Então, a exponencial, a gente tinha esse desenho aqui, ó, a exponencial, o exponencial mesmo, era esse. Esse ponto aqui onde ela corta é quem? É onde o x é 0, né? Eu acabei de falar, em cima do eixo y, o x é 0. Então, quando o x for 0, elevado a 0 dá 1. Então, esse ponto aqui eu já sei, é o ponto 0, 1. Esse novo gráfico aqui, ele é basicamente o quê? Uma translação. Ele é o mesmo e elevado a x, ou seja, ele é o mesmo e elevado a x. Então, seria esse mesmo gráfico aqui. Só que eu vou puxar ele uma unidade para baixo. Então, esse 1 aqui, ó, eu vou descer ele para a origem. Então, esse gráfico é o mesmo. A diferença é que agora ele saiu um pouco do lugar. Isso influencia aonde? Também na assíntota, não influencia? Porque aqui, o y igual a 0 é uma assíntota. Agora a assíntota vai estar mais aqui embaixo. Ó. Vou até fazer de traço. Aí você percebe do mesmo jeito. Olha, se y igual a 0 era assíntota e ele desceu uma unidade para baixo, então quem vai ser a assíntota nesse de baixo? Muito fácil. Quem vai ser a assíntota? Y igual a -1, no caso. Exatamente. Y igual a -1. Porque você desceu esse gráfico aqui uma unidade para baixo. Então, esse ponto aqui era 1, desceu para o 0. Se aqui ó, era a assíntota, se o 0, y igual a 0, era a assíntota desse, quando você descer 1 aqui, você desceu 1 aqui embaixo. Então, aqui a tendência é que esse gráfico fique sempre próximo aqui do -1. E nunca vai dar o -1. Tá certo? Muito simples, é só você pensar assim, ó. O limite de elevado a x, quando x vai para menos infinito, é 0. Se você colocar um -1 aqui, então esse limite, quando x vai para menos infinito, ele não dava 0 antes, mas dava 0 só nessa parte aqui. Sobraria o -1. Então assim vai -1. Né? São translações do gráfico. Eu trouxe o gráfico um pouco para baixo. A mesma coisa vale se eu tivesse colocado ele mais em cima. Se aqui em vez de -1 tivesse um +1, eu só ia fazer a mesma coisa, só subir esse ponto mais para cima e a assíntota em vez de ser em 0 seria em 1. Entendeu agora? Para a função e elevado a x menos 1, o que é que modifica? Tá? Aqui talvez a modificação seja menor, certo? Porque é como se a gente estivesse fazendo o y, eu vou chamar aqui o... Porque ela continua sendo um exponencial dessa coisa aqui, ó. O domínio dela continua sendo o mesmo. Os reais, porque qualquer lugar, qualquer coisa você pode colocar aí no lugar do x. A imagem dela continua sendo positiva. Então, não modificou nada disso, né? O que vai modificar é o ponto que vai cortar aqui, né? Ó. Porque você vai imaginar. Vamos aplicar aqui na exponencial. A gente viu que o f de x igual a elevado a x, quando você aplica no zero, dava 1. Então ela corta o eixo y aonde? No ponto 0, 1. Nesse aqui, f de x elevado a x menos 1, para poder, se você aplicar no 1, ela vai dar e elevado a 1 menos 1. Então dá e elevado a 0, que é 1. Ela vai passar pelo ponto 1 e 1. Mas onde é que ela corta o eixo y? Então quando x for 0, né? Então você faz f de 0
E elevado a 0 menos 1 é elevado a menos 1. Só que E elevado a menos 1 é 1 sobre E. 1 sobre E. Aí aqui vamos fazer por aproximação. O E é 2,7 e 1 e outros números aí. Quanto será isso aqui? Dividindo, vai dar um número menor do que entre 0 e 1. Concorda? Isso aqui dá um número entre 0 e 1. Então, o que significa dizer? Que esse gráfico, em vez de cortar aqui no 1, certo? Em vez de cortar aqui no 1, ele vai cortar no 1 sobre 2,71, certo? Que se você dividir, vou fazer aqui a conta. É porque assim, eu coloquei só com duas casas decimais, mas aproximação, porque o E ele é aproximadamente 2,71 e várias outras casas decimais. Estou colocando aqui apenas uma aproximação. Se você dividir o 1 por isso, vai dar aproximadamente 0,36, ou se quiser 0,37. Então vai dar um número bem aqui mais embaixo. Certo? Quando você calcular a assíntota, né, quando x for para menos infinito, vai continuar sendo zero. Então o gráfico desse daí não vai ter muita modificação. Ele modifica o ponto onde o x cortou, onde ele cortou o eixo. Porque se você fizer limite, quando x for para menos infinito, de e elevado a x menos 1, isso aqui vai continuar indo para menos infinito. Então ela continua sendo zero, porque é o menos infinito. Se você fizer limite de e a x menos 1 e o x indo para menos infinito, não vai modificar, porque vai continuar sendo negativo, com menos 1 negativo, e ela vai para zero do mesmo jeito, tá certo? Então ela continua do mesmo jeito, só vai descer aqui mais o ponto onde ela cortava aqui, ela descer um pouco mais, e sempre vai ter essa subtração aí pelo 1, tá certo? Professor, me veio uma curiosidade a respeito agora dessa função exponencial. No caso da reta tangente, ela só apresenta uma? Não, a reta tangente, você tem que pensar nela sempre assim, em relação a que ponto? Porque é uma reta tangente em um ponto do gráfico. Então você tem que olhar bem o seguinte: você tem o Entendi. gráfico da função, aí você quer colocar uma reta tangente, mas aonde você quer colocar essa reta tangente? Porque você pode pegar o desenho, deixa eu colocar aqui, ó. Exponencial assim, ó. Você pode tentar colocar uma reta tangente aqui, pode tentar uma reta tangente aqui, certo? Então a reta Ah, tangente entendi. é quando você deriva a função que dá ela mesma, né? Você aplica em um ponto qualquer. Então, essa derivada aqui, ela é a tangente de um ângulo alfa, referente à tangente que você, ao ângulo, ao ponto que você escolheu, certo? Aí você determina a reta tangente fazendo a equação, y igual f, y igual y menos f, y menos y0 igual a f' de a sobre x menos xa, x0. Aí você encontra uma reta tangente usando essa expressão, né? A equação da reta aqui. Onde isso daqui é o coeficiente angular que é dado pela derivada. Se você quiser escrever em forma de função, você faz assim. F' de A vezes x menos F' de A x0. Como, como isso é uma constante, isso é uma constante, então a gente pode escrever assim, ó, F' de A x mais y0 menos F' de A x0. Tudo isso aqui a gente pode chamar de um B. Você tem uma equação de uma reta. E o coeficiente angular, que é o F' de A, que é a derivada no A, ela é justamente o seu coeficiente angular, o F' de A. Então, a equação de uma reta que passa por esses pontos aí, então você tem a reta tangente obtida através
da interpretação aí de uma reta tangente naquele ponto. Quando a derivada não existe naquele ponto, então significa dizer que não existe reta tangente naquele lugar. Se f' de A não existe, né? Se não existe f' de A, implica que nesse ponto, por exemplo, se você colocar um gráfico que é um V aqui, nesse ponto aqui você não pode colocar uma reta tangente. Suponha que aqui seja o gráfico do módulo, que é módulo de x, f de x igual a módulo de x, e você quer calcular f' de zero. Aí não existe. Significa dizer que aqui você não tem uma reta tangente. Que a reta tangente aí, você perde a diferenciabilidade aqui nesse ponto. Então, não tem uma reta tangente aqui. Você tem o eixo y, o eixo x passando aqui, mas não tem a reta tangente. Ah, como é que eu provo isso? É só mostrar que não existe essa derivada. Quando você quer mostrar que uma derivada não existe, o que é que você faz? Você calcula as derivadas laterais, à esquerda, e derivada lateral à direita. Se elas não são iguais, ou seja, são diferentes, então quer dizer que a derivada nesse valor, nesse ponto, não existe. E aí, o que mais? Como é que está a resolução dos exercícios? Eu passo pra tartaruga devagarzinho. Depois o tempo está acabando. E eu preciso que vocês me enviem, Professor, resolvam para enviar até sexta-feira, para depois desse prazo aí, eu, quando for começar a corrigir, eu considerar os envios, né? o senhor pode explicar uma das questões? Que teve várias aqui que eu pulei, eu tô resolvendo somente aquelas que eu tô conseguindo. Diga aí. É a questão número 34, na página 224. Foi a parte. Página 224. Porque eu acho que a 35 ela pode ter alguma semelhança com relação a 34. Aí se o senhor explicar a 34, já dá para desenrolar. Tá, deixa eu ir A lá na 35. página. 200 e quanto? 224. Certo, qual é a questão? É 35? É? É a 34. Eu acho que a 34. 35 dá para pegar o gancho da 34, né? É, elas são bem parecidas. A questão 34. Então vamos lá, pedidos. Vamos lá resolver isso aqui. Eu vou levar lá para outra lousa, porque senão aqui não vai ter espaço não, viu? Deixa eu primeiro anotar aqui antes de eu passar a lousa para vocês. F3. Senão tem que ficar mudando de lousa. Aplicado em 5. É o que ele quer. Se f de x é raiz de x menos 1, vezes g de x. G de 5 é menos 1. G' de 5 é 1/3. G duas linhas de 5 é 2. E G3 de 5 é 10. Vou aqui tirar dessa apresentação e vou colocar outra lousa. Preste bem atenção, certo?
Eu também não vou gravar o outro vídeo que eu disse, não. Eu ia gravar um exercício, mas eu acabei desistindo. Eu achei que essa aula de exercício de hoje já é suficiente, já. Perguntem aí, a gente vai fazendo aí algumas coisas para auxiliar. Ó, a questão é essa, certo? A questão o Erinaldo aí me pediu. Ela é a questão 34 da página 224. Vamos lá. Ó, primeiro vamos esclarecer o que é isso aqui, para ninguém ter dúvida, o que ele está pedindo. Ele está querendo calcular a derivada de ordem 3 aplicada no 5. Lembrando que quando você tem uma função f de x, você pode derivar a primeira vez f', uma segunda f duas linhas, uma terceira f três linhas. Só que a notação aqui você também pode trocar, em vez de usar três linhas, é a mesma coisa de f3, para não ficar esse monte de linha. F4, F5, quer dizer, a derivada de ordem de acordo com o número que ele coloca. Então ele quer calcular a derivada de ordem 3 da f aplicada no 5. Mas quem é a f? Aí ele disse o seguinte, a f, ela é essa função aqui, ó. Ela é igual a raiz de x menos 1 vezes uma função g. G de x. Só que ele dá alguns dados. O g, ele não disse quem é a função, mas ele falou que aplicada no 5, ela é menos 1. A derivada dessa g, aplicada no 5, é 1/3. A derivada dessa g, aplicada no, a segunda derivada do g, a g duas linhas, o 5 é 2. E a derivada de 3 no 5 é 10. Então perceba que todas as derivadas, tudo que ele quer aí é no 5. Então quer dizer que você tem que derivar e aplicar no 5, tá bom? Então o que você tem que fazer? Vamos lá, isso aqui é um exercício para a regra do produto. Então a derivada de f, então vai ser a derivada dessa expressão aqui, ó. Você vai derivar a raiz de x menos 1 vezes g de x. Você vai derivar isso. Como é que é a regra do produto? Deriva do primeiro, certo? Vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Tá aqui. Então essa é a derivada, a primeira derivada. Tá beleza? Até aí tudo bem? Sim. Sim. Falta a gente saber quem é essa derivada aqui, né? Raiz de x menos 1. Vamos calcular ela aqui do lado. Essa derivada é uma derivada fácil. Raiz de x menos 1 vai derivar isso. É a mesma coisa de derivar x a menos 1 elevado a 1 meio. Concordam? Sim. Então, quem é a derivada disso? 1 meio de x a menos 1. Aí, 1 meio menos 1 vezes a derivada do que está dentro. A derivada do x é 1. Tem o que fazer. Então, fica 1 meio. Isso aqui é x menos 1 a menos 1 meio. Que a gente sabe que é a mesma coisa de passar ele para debaixo. X menos 1 elevado a 1 meio. Ou seja, é 1 meio da raiz de x menos 1. Certo? Se você quiser, você volta lá e substitui agora. Isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x menos 1 vezes g de x mais raiz de x menos 1
G duas linhas de x. Então, essa aqui é a sua f' de x. Vamos ver se a gente tem alguma coisa inteligente aqui a se fazer, né? Para não ter que fazer tantos cálculos. Ele não deu nenhuma derivada da f, né? Se ele tivesse dado a primeira derivada, a gente já encontrava alguma coisa, mas ele quer a derivada de ordem 3. Assim, aqui você pode fazer alguns cálculos, mas não vai resolver tanto, né? Porque, por exemplo, se a gente estivesse procurando o f' de 5, já era suficiente parar aqui, concorda? Porque ele já tem a expressão do f'. Então, bastaria substituir no 5. Se ele quisesse saber quem é f' de 5, é só você pegar essa expressão e não tiver x, você colocar 5. Aí você calcularia isso, isso, isso e isso. Mas ele não deu. Ah, eu cometi um erro aqui. Calma, calma, calma. Que é uma linha aqui, não é duas não, certo? Ah, porque é derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro derivada do segundo. É uma linha só. Vamos calcular o f duas linhas. Aí vai dar mais um pouquinho de trabalho, né? Ó, o f duas linhas tem que derivar esse aqui e esse aqui. E cada um deles é um produto, concorda? Sim. Então aqui é só umas continhas mesmo. É meio chatinho, mas tem que fazer, né? Então como é que você deriva aqui? É a mesma coisa, vamos lá. Deriva o primeiro, que é esse, outra linha, vezes o segundo, que é G. Mais, repete o primeiro, vezes a derivada do segundo. Isso é só esse pedaço. Tem esse outro aqui agora. Já tem que apagar aqui, senão não cabe. As bolas velho, que ele deixa aqui faz só atrapalhar. Ele não apaga. Deixa eu jogar aqui pra cima. Mais. Esse aqui, mesma coisa. Deriva o primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Beleza? O que você precisa fazer nessa passagem aqui? Só essa derivada, concorda? Porque essa daqui, esses outros aqui não precisa. E essas nós já fizemos, ó. Essa derivada aqui dá esse valor aqui, que nós já fizemos antes. Ó, tá vendo aqui? O vermelho. Essa derivada aqui nós já fizemos. Então, o resultado é esse, ó. Mas você precisa derivar essa aqui. Certo? Vamos derivar aqui do lado. 1 sobre 2 raiz de x menos 1, linha. Como é que é essa derivada? Regra do quociente. É. Então você vai ter que derivar. Professor, mas aí no caso eu não poderia transformar em uma potência, não? Pode, porque isso aqui é a mesma coisa de você escrever 1 meio vezes x menos 1 a menos 1 meio. Isso. Certo? Se você achar melhor derivar assim, você deriva. Então, Fica linha. melhor. Pronto. Então, fica menos 1 meio vezes 1 meio. X a menos 1. Aí, menos 1 meio menos 1 dá menos 3 meios. Vezes a derivada de x, que é 1. Então, fica menos 1 quarto. X menos 1 a 3 meios. Então, fica menos 1 quarto sobre 1 raiz quadrada de x menos 1 ao cubo. Então, isso aqui dá menos 1 quarto da raiz de x menos 1
ao cubo, vezes g de x, mais 1 sobre 2 raiz de x menos 1, g' de x, mais raiz de x menos 1', g' de x, mais raiz de x menos 1, g' de x. Professor, no Professor, caso, Aliás, aqui é g, né? Não é g' não. Aqui é g. E aqui, se eu quiser também, eu posso substituir pelo resultado, né? Que é 1 sobre 2 raiz de x menos 1. Pode falar. Pode falar. Quem queria falar? se a gente substituísse os valores que a gente tem já naquela primeira equação, não era melhor, não? É, na verdade, eu vou até. Eu estou fazendo aqui assim só para mostrar o como você pode, às vezes, dependendo do seu habilidade, fazer o trabalho duas vezes sem precisão. Eu ia deixar para comentar isso no final, mas ainda bem que você percebeu. é porque no caso, como é uma constante também, né? Ali já Deixa eu era dizer pra aqui o que zerar. é que nós estamos fazendo. Ó. Nós estamos fazendo várias derivadas deixando a expressão maior. Certo? Pronto, pelo menos alguém percebeu. Então eu vou parar por aqui só para você perceber. Veja que nós fizemos esse monte de conta, certo? E jogamos aqui um monte de expressão. Aí você pensa assim, rapaz, mas eu precisava fazer esse monte de conta mesmo. Perceba o seguinte, que as derivadas de g, a gente não precisa se preocupar com elas, porque ele já deu quem é o g no 5, quem é o g' no 5, quem é o g duas linhas no 5 e quem é até o g três linhas, o g3 no 5. Perceba que em cada passagem ele só está querendo fazer os produtos. Aqui, tá certo? Então, eu não precisaria calcular essas derivadas aqui, porque eu já tenho as G todas, G', tal, tal, tal. O que está me dando mais trabalho é calcular as derivadas dessa parte da frente. Ó. Então, bastaria eu pegar essa função, x menos 1, calcular a primeira derivada, calcular a segunda derivada e calcular a terceira derivada. Porque se eu souber a derivada de cada uma dessas, aí eu vou na expressão aqui, desenvolvo, e em vez de, ó, aqui tem essa linha aqui, aí eu já sei quem é. Aqui vai ter duas linhas, então cada uma delas eu só vou substituir. Aí eu ganharia mais tempo, sem precisar escrever esse monte de coisa. Você desenvolvia esse, que deu 1 sobre 2 raiz de x menos 1. Desenvolvia esse, que deu menos 1 sobre 4 raiz de x menos 1 ao cubo. E ainda determina essa, certo? Aí com essas expressões, você vai lá na primeira, que é essa, raiz de x menos 1 vezes g. Quem é a expressão da f'? Lá vai. Eu vou chamar essa função, é só a gente ganhar tempo, de h, tá bom? Eu vou chamar essa função de h, só para poder a gente ver o seguinte. Então, se essa função é h, para você ver como faz um aluno que já tem um pouco mais de habilidade, ó. Vamos chamar essa função de h. Então, ele chama de h de x vezes g de x. Então, o que é que ele faz para ganhar tempo? F', primeira derivada. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então ele determinou isso aqui. Há duas linhas. Aí ele vai fazer a mesma coisa, primeiro com esse. Então vamos lá. Derivada do primeiro, então fica h duas linhas, vezes o segundo. Mais o primeiro, que é h', derivada do segundo. Mais. Aqui de novo. Derivada do primeiro, vezes o segundo. Mais o primeiro, derivada do segundo. Então ele já tem aqui a segunda expressão. E a terceira expressão, que é a derivada de ordem 3, vai dar um pouco mais de conta, porque em cada passagem dessa tem duas derivadas. Então vamos lá. H3 de x, derivada desse, vezes esse. Mais o H duas linhas, vezes esse. Mais, mesma coisa para esse. Derivada do primeiro, vezes o segundo. Mais o primeiro, derivada do segundo. Mais. Agora vamos para essa outra aqui.
Então fica derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. E por fim, esse aqui. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é o h de x, derivada do segundo, que é o g3 de x. Perceba que deu um pouquinho de trabalho, né? Assim, mas vai dar menos do que se eu fosse fazer as derivadas todas lá. Veja que deu uma expressão um pouco bem grande. Mas você não pode se assustar com isso, porque apesar de ser grande, você vai ganhar agora no final. Pronto, aí você vai olhar aqui para as funções. Você sabe todo mundo está aqui, ó. Essa aqui seria H', essa H duas linhas e essa H três linhas, ou H3. É só substituir agora. Quem seria o H' no 5? Então é só substituir x aqui por 5. Então seria 1 sobre 2, 5 menos 1 dá 4, raiz de 4, 2. Então dá 1 quarto. Quem é o H duas linhas no 5? Aí você ia substituir aqui, ó. Menos 1 sobre 4 vezes raiz. 5 menos 1, 4. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Raiz 64 dá 8. 4 vezes 8, 32. Menos 1 sobre 32. E o H três linhas, que a gente não calculou. No 5. Aí vai dar um número aí, não sei quem é. Dá esse número aí. Beleza. Aí você calculou aqui. Pronto, aí você só vai jogar aqui. Quem é o F3' de 5. Aí o H' de 3, que você já tem aqui, joga o resultado. Vezes o G de 5, que você já tem o resultado. Então esse número A vezes esse número B. Aí o H duas linhas. O H duas linhas de 5, tá aqui o resultado. Vezes o G de 5. Aí só sai substituindo, entendeu? Ou seja, você calcula as derivadas, dessa que é mais fácil, jogou nessas expressões aqui e encontra. É um pouquinho trabalhoso? É, mas dá para fazer sem grandes preocupações. Entendido, professor. Eu acho que então a atividade que eu apresentou aí no caso foi esse 3, porque eu não conhecia essa representação de derivada. Não, é Nunca só tinha visto, porque não. ele, se a derivada for de ordem 5, ele vai colocar 5 linhas. Normalmente você usa essa Sim. linha. Alguns livros ele usa até a 3 linhas, né? Dependendo do livro. Você pode encontrar bastante a função assim f em 3 linhas, 1, 2, 3. Tem livro que faz isso até a 3. Aí quando chega na 4, ele usa o número 4. Sim, é Alguns, exatamente isso. alguns usam em romanos, assim, ó. 4, né? Mas Entendi. aqui já começou com 3. Esse 3 aqui é a indicação da derivada, ou seja, a derivada de ordem 3. Certo? É um tipo de exercício que ele bota o aluno para trabalhar um pouco. Fazer o cálculo das regras de derivação. Também para ver se o aluno entende. Por exemplo, nesse caso aqui eu estava fazendo da maneira mais ingênua, né? Ó, derivando cada um por um, certo? Que também funciona, certo? Essa forma que eu fiz aqui do lado e essa daqui, dá no mesmo. Os alunos fazendo assim ou do outro jeito, daria no mesmo. Assim, talvez a gente ganhe mais tempo, porque o cálculo da derivada não precisa ser feito várias vezes. Você derivou uma vez aqui, uma segunda, uma terceira, já aplica no 5, já pega os resultados de quem é e talvez consiga terminar mais rápido. Mais algum?
E de integração, vocês estão conseguindo utilizar a substituição e a por partes? No meu caso, eu ainda não cheguei nessa parte interna. Mas só o básico, assim, só o básico mesmo. Uma integralzinha definida. E a partir de qual página, professor, integrais? O capítulo integral começa na página 287. Mas integração, assim, eu vou cobrar só bem um básicozinho. Tipo, vou ser bem sincero aqui. Eu pretendo colocar uma integrazinha do tipo simples. Né? Eu vou colocar aqui uma função do tipo x à quarta, seno de x à quinta, por exemplo, dx. Como é que resolve uma integralzinha dessa? Eu vou chamar o u de x à quinta. Então, o du é 5x à quarta dx. Então, quer dizer que o dx é du sobre 5x à quarta. Vamos substituir. Então, fica integral de x à quarta, seno de u, no lugar do dx, fica du sobre 5x à quarta. Cancela aqui. Esse 1 sobre 5 sai. Integral de seno. Ficou esse pequeno espaço aqui. Deixa eu apagar. Fica aqui o espaçozinho. Fica 1/5 da integral do seno de u du. Então fica 1/5. Que é a integral do seno de u? É menos cosseno de u. Mais a constante. Lembrando que você tem que voltar a variável. Quem era u? X à quinta. Mais a constante. Tipo uma integralzinha simples como essa. Que não exige muito trabalho não. Certo? Outra que talvez integralzinha por partes do tipo e elevado a t. Elevado a t vezes t. dt. Fazer por partes. Mais elevado a t de dv. Chamar u de t. Então, o du é dt. O v é elevado a t. Então, fica integral de et t dt. Fica u vezes v. Então, t vezes et menos integral de v du. V é elevado a t. Du é dt. Então, fica t é t menos. Integral de elevado a t é o próprio elevado a t. Mais uma constante. Bom, integraizinhos simples, assim, que não vai exigir muito esforço de vocês, entendeu? Vai ser desse tipo as integrais que eu vou pedir que vocês façam. Não tem nada demais, não. Então, dê uma olhadinha, né, nessa parte aí que vale a pena também, porque é só um esquenta para o cálculo 2, para que vocês saibam pelo menos a noção, assim, básica da integração. Importante, vocês saber as regras da derivação. Suponha que eu ponha lá uma função do tipo seno hiperbólico, que nem essa que você me pediu aí no exercício. Seno hiperbólico ao cubo de 4x. Como é que se deriva isso? Regra da cadeia. É uma regra da cadeia. Você tem que imaginar que isso aqui é uma composta de três funções. Ó. Como se a função f, a principal, fosse o seno hiperbólico. Tem uma função g, que é x ao cubo. E tem uma função h, que é 4x. Aí ele juntou essas três funções em uma só. Certo? Ele fez G composta com F composta com H. Ou seja, ele pegou a função G, que é o cubo, aplicou no seno hiperbólico. Pegou o seno hiperbólico, aplicou no 4x.
Esse cubo tá aqui, é um quando ele tá aqui, ó. Seno ao cubo de 4x. Como é que deriva isso, então? Então, regra da cadeia. Esse 3 vai lá para frente, fica 3 seno hiperbólico ao quadrado de 4x vezes a derivada da função principal aqui, que é o seno hiperbólico. Então, dá cosseno hiperbólico de 4x vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 4x é 4. Esse 4 multiplica esse 3, então fica 12. Aí fica esse vezes esse. Você escolhe a ordem que quer. Cosseno hiperbólico de 4x vezes seno hiperbólico ao quadrado de 4x. Então, exercíciozinhos para praticar essas regras também tem que ter. Vocês têm que saber. Por quê? Qual foi a minha intenção de passar uma lista com esse montão de exercícios? Que eu sei até que não dá tempo de fazer tudo isso. Até sexta, vocês não vão fazer todos. Mas qual é a minha intenção? É que ao praticar, ao tentar fazer os exercícios, estão praticando. Você quer tirar uma nota boa na prova sem praticar? Você quer entender o assunto sem exercitar? Não tem, não existe milagre, entendeu? Então, a ideia de eu passar esse monte de exercício não foi para lhe castigar, não, certo? Foi para você tentar fazer o máximo de exercício e aprender. Claro, e também para privilegiar, ou seja, aquele aluno que teve o mérito de fazer, de tentar, certo? Que realmente fez, ele levou a sério, pegou lá a lista e tentou fazer o máximo. Então, tanto ele tem que ser recompensado, né, na hora de eu considerar a pontuação, quanto também ele aprendeu, ele treinou para poder fazer a prova, porque isso é um treinamento, certo? Um aluno que vai se dar melhor na disciplina, na prova e nos próximos cálculos vão ser aqueles que se dedicaram mais, que se esforçaram mais, que praticaram mais, certo? Mais algum aí? Podem falar aí para eu dar uma olhadinha. E aí? Mais uma questão que esteja aí pendente para entender alguma coisa, vocês possam perguntar. Tô procurando aqui, professor. Pessoal, a questão número 50 ali da lista da página 226. 226, né? Isso, a questão número 50 que o senhor incluiu na lista. Eu acho que a maior dificuldade está na questão da interpretação, professor, das questões, porque às vezes quando eu já resolver, ou se eu resolve um negócio parece ser bem simples. Questão número 50, é isso? Isso. Essa daqui? Mostra que a função Sim, logística satisfaz essa equação, é isso? é isso daí. Bora lá, bora lá. Sem medo, né? Mostra que essa função logística é uma função que é dada L em função de t, satisfaz a equação dl, derivada de L em relação a t, é C vezes L menos 1 L sobre A. Se LT representa o crescimento populacional, quando a população se estabiliza? Bem, primeiro a gente tem que saber quem é a função logística, certo? L. Esse exercício precisa você voltar lá atrás na apostila e olhar a cara da função, porque aquilo não deu, entendeu? Mas ela está lá atrás, ó. Deixa eu voltar lá.
Deixa eu procurar aqui, Ctrl F, logística. Função logística. A função logística é essa, ó. Certo? Tá no material. Ele quer lá calcular DL, DT, ou seja, quer derivar. Isso aqui é a notação de derivada, viu? Que a gente viu que tem várias notações. Quando a gente coloca y, como sendo a função de x, a gente tem que y' é a mesma coisa de f' de x. dy dx é a derivada de y em relação a x, que é a variável. Aqui, essa função L, ela está em que variável? T. Então, ela é uma função que depende da variável T. Então, ou você escreve L' de T, que é uma notação, ou derivada de L em relação a T, dL dt. Então, a função é essa, ó, A sobre 1 mais B vezes E menos CT. Tá certo? Decora aí para mim. Anote aí no papel, que eu vou passar lá para outra página. A sobre 1 mais B é menos C vezes T. Tá bom? Anota isso daí. Ele diz que as constantes, ó, A, B e C são positivas. São constantes positivas. Tá anotado aí? Sim, anotei. Beleza. A questão estava na página 220, quanto? 25? 223. É, 226. Questão número 50. Pronto, 226. Vamos aqui. Pronto. Então, eu vou escrever a função aqui. Como ela é lá, ela é L de T. Vai lá. Igual a A sobre 1 mais B é elevado a menos CT. Tá aqui. Pronto. O que nós vamos precisar fazer? Derivar. Em relação a T e ver se a cara dela é assim mesmo. Ó. Tá bom? Certo. Deixa eu fazer isso na outra lousa, que eu tô vendo que aqui não tem espaço, não. É um probleminha isso. Eu vou derivar, depois a gente volta lá naquela coisa. Vou limpar essa lousa aqui que tá um caos. Agora que O não tiver senhor falou sobre essa função, professor? função logística, não. Ah, Assim, aí é o nome da função, mas ela poderia ter. Ela é um desdobramento da função exponencial. Ela é só uma função que se aplica, vamos dizer assim, a situações práticas. Por exemplo, quando a gente fala de crescimento populacional, existe uma função que modela lá a exponencial que se você for ver gráficos populacionais, vocês vão ver que as funções que modelam elas são funções do tipo exponenciais, certo? Então, uma função exponencial que tem uma cara específica, ela pode ter um nome pelo qual ela é dita, mas ela não é um tipo de função matemática, ela é uma função que serve para um fim de aplicação. Ela é um desdobramento da função exponencial, certo? certo. Não é que existem as funções logísticas, ela é uma função exponencial. Assim, se você for resumir a classe dela, ela é uma função exponencial. Vamos lá. Deixa eu escrever ela aqui de novo. LT é A sobre 1 mais B vezes é E elevado menos a C. menos CT. Rapaz, ele fica pegando esse C e transformando em um círculo. Lá ele diz que o A, B e C são positivos. Ó. Então, bora lá. Então, o dl dt é a derivada de L em relação a t. Então, vamos lá. Derivada disso aqui, como é que você faz? Derivada do de cima, que é zero, vezes derivada do de baixo. Quem é a derivada desse de baixo? Sabem fazer assim de cor, de cabeça, sem precisar estar quebrando a cabeça? Derivada do de baixo. O 1 vai embora, porque a derivada é constante. Esse aqui, vocês sabem fazer de cabeça? É simples, ó. A derivada disso aqui é simples. Como é que é? Eu não vou nem colocar, porque é o seguinte, eu sei que... Aliás, desculpa. Não preciso derivar isso aqui agora, não. Desculpa. Porque a derivada do primeiro é uma constante. Então, a derivada dele é zero. Vezes o primeiro. Repetir. Então, isso aqui vai zerar, certo? Menos o primeiro, que é o A,
vou derivar isso aqui agora. Eu coloquei ali, mas é agora que tem que derivar. Entendeu? Ó, primeiro derivada do A é 0, vezes o de baixo, menos a de cima, que é A, vezes a derivada dessa, que eu vou colocar aqui a linha. Certo? Sobre o de baixo, ao quadrado. Toda vez ele faz isso, não sei porquê. Esse aqui vai dar 0. Então, ok. Então fica menos A vezes a derivada disso. A derivada disso que eu quero saber, vocês sabem fazer isso? É fácil, ó. Esse A, B e C, não se preocupe. Isso é como se fosse um número, como se fosse um 2, um 3. O que importa é a variável, que é o T aqui, ó. Derivada de 1 é 0. Então você está derivando, na verdade, essa função aqui agora só. Você está derivando... Rapaz, dá vontade de não escrever esse C, só para ele não ficar fazendo isso. Eu vou escrever um C bem diferente, assim, só para ele não pensar que é uma bola. Como é que se deriva isso? Você já sabe, é exponencial. Então, você vai repetir o B, esse C vai lá para frente, menos, vou botar o C aqui, aí repete a mesma função, que é exponencial, vezes a derivada do que está aqui, e dá menos C. Quando você, ai, ai, ai. Quando você Foi multiplicar, exatamente o que eu pensei, a regra da cadeia aí, no quando caso, você né? multiplicar aqui, fica B, C ao quadrado. Eu vou fazer um C doido aqui, para ele não entender que é uma bola. BC ao quadrado, né? Ó, porque C vai multiplicar com C ao quadrado. Menos e Sim. menos, mais. É a menos CT. Então, a derivada deu isso. Professor, Diga. por que que o C desceu ali? Porque eu derivei. Mas no Aliás, caso, desculpa, eu já coloquei. Tem razão. Eu coloquei duas vezes. Tem razão, tem razão, tem razão. Foi mal. Você tá atento. Eu já tinha colocado. Quando eu já coloquei esse C aqui porque eu derivei. Aí eu esqueci e derivei de novo, entendeu? Você no entendeu? caso esse C que Só o foi senhor uma colocou vez. é a derivada de É a CT, derivada é? dele. É a derivada desse. Não é que eu Ah, desci, é que tá. é a derivada. Tá entendendo? Ok. Se eu, Ok. se eu só colocar aqui do lado, quando você põe assim, é a 2x, como é que você deriva isso? Você repete a função que tá aí, tudo, e deriva só o de cima, e coloca aqui o 2. Foi o que eu fiz lá. Lá tinha menos EACT. Como é que é a derivada disso? Você repete tudo. Ah, vocês entendem que essa bola é o C. Então, derivada disso, aí você põe aqui na frente, certo? Foi isso que eu fiz lá, beleza? Então, a derivada é isso. É menos B vezes C é a menos CT, tá certo? Então, eu vou colar isso aqui. Então, dá menos BC é a menos CT. Eu vou deixar essa bola... Não, isso me incomoda. Isso sobre 1 mais B é CT menos ao quadrado. Então, DLDT é isso. Lá, ele quer que você mostre que o DLDT é igual a isso aqui, ó. Só abrir aqui a postura. Ele quer que você mostre que é isso. Que é C vezes L, 1 menos L sobre A. Esse exercício aqui ele é um exercício mais matemático, vamos dizer. Que é o seguinte, você calculou sua derivada e achou isso. Se você quiser trabalhar com isso, você também pode. Ó. Isso aqui é um produto. Então, A vezes B dá ABC. É menos com menos mais. É menos CT. É, sobre 1 mais B é menos CT. Tudo isso ao quadrado. Então, sua derivada deu isso. Não importa. Ele quer que você mostre que isso é a mesma coisa disso. Só que tem que ter o cuidado. Esse L aqui é a função logística, certo? Então você vai ter que pegar o C,
multiplicar pela sua função L, que multiplica 1 menos L sobre A. Aí, se isso aqui for igual a isso, você comprovou, certo? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, C vezes... Quem é a sua função L? Ah, o que foi dada? É A. É A ou era B? É A, né? 1 mais B Isso. é menos CT. Era isso? Então, Sim. C vezes A sobre 1 mais B é menos CT. Tá aqui. Vezes 1 menos L sobre A. A função L é essa. Né? Eu vou repetir. A 1 mais B é menos CT sobre A. Então fica C vezes, repito. É um exercício apenas de treinamento mesmo. 1 menos. Aqui você faz fração, divisão de fração. Repete a primeira. Vezes o inverso da segunda. O inverso de A é 1 sobre A. Aí esse A aqui vai cancelar esse A. Certo? Então fica C vezes A sobre 1 mais B é CT vezes 1 menos 1 sobre 1 mais B é menos CT. Aí você pode trabalhar isso aí até onde quiser. O importante é que no final você conclua que esse lado vai ter que dar isso aqui, ó. Como é que vai dar isso? Você vai trabalhando até que dê. Vamos lá. Eu vou fazer isso, ó. AC 1 mais B é menos CT. Aqui eu vou tirar o MMC, que dá o de baixo, né? Dá ele mesmo. Ele vezes 1 dá ele mesmo. Menos. Isso dividido por ele mesmo dá 1. Vezes 1 dá 1. Aí esse 1 cancela esse 1. Certo? Então, beleza, acabou. Ó, esse vezes o de baixo dá ele ao quadrado, que eles são iguais. Então, 1 mais B é menos CT ao quadrado. Que é ele vezes ele mesmo. Esse cancelou esse, sobrou só isso aqui. Vezes AC. Vou botar na ordem. Vou botar A, B, C, que são constantes, é menos CT. Certo? Perceba que se você olhar, tá igual, né? Ó. Deu ABC é menos CT, 1 mais B é CT ao quadrado. Então é a mesma coisa. Ó. Ou seja, você derivou lá o DLDT e acabou dando essa mesma coisa aqui. Então é um exercício apenas de verificação. É um exercício que ele colocou para você treinar a derivada da L, de T, e fazer umas manipulaçõezinhas. Entenderam? Sim. Mais alguma?
Outras questões que eu vou pedir com certeza também essas que têm a ver com máximos e mínimos. Vocês encontrarem os pontos de máximo e mínimo e verificar, certo? Então treine isso aí também. Certo? Pois beleza, então se vocês não têm mais nenhuma pergunta, né, não tem nada, então o que eu sugiro agora é estudar, né, em cima do que a gente tem aí. Olha essas últimas aulas, certo, que eu tenho aí gravadas. Olhem os exercícios desse livro, resolvidos, os exemplos, olhem. Tentem fazer o máximo daquelas questões que eu passei. Aquelas que você não souber de jeito nenhum, pronto, aí você pula, vai para as outras que você sabe, faz o que você sabe, o que puder. Não inventa em moda. Nem vai copiar de ninguém. Pois é. Na sexta-feira, vocês têm aula depois da minha? Na sexta? Pode falar, Francisco. O senhor poderia resolver a letra B da 16? Qual é a página? 221. Eita, foi boa a escolha. Tem algum problema na sexta-feira? Vocês têm aula depois da minha, tem? Rapaz, a minha sala... Eu não. Eu não, professor. É porque, assim, eu tô em Fortaleza, né? Aí, na sexta-feira eu tô indo para Juazeiro. De carro, cedo, né? A minha expectativa é chegar cedo em Juazeiro, meio-dia mais ou menos, 1 hora, para não atrapalhar o horário da nossa prova. Mas, caso eu atrase um pouco, aí vocês já ficam sob aviso. A gente começaria perto das 2, se eu atrasar, entendeu? Mas pode ser que não aconteça. Pode ser até que eu nem vá para Juazeiro, né? É provável que eu vá, mas não é certeza ainda não. Qual é a página que você falou? 220. 221? Isso. Qual é a questão? É a 16, letra B. O senhor passa a A e a C. Certo. Ele tem aqui a B. O Y é o arco cosseno hiperbólico de U de X. Então, ele quer que você mostre que a Y' é U' de X sobre raiz de U ao quadrado de X menos 1. Essa daqui é o seguinte, na verdade isso aqui é simples, porque você pode, aqui nesse exercício, usar a derivada do arco seno hiperbólico de X. Porque se você usar isso, já é direto, né? Quem é a derivada do arco seno hiperbólico de X? É 1 sobre raiz de X ao quadrado menos 1. É isso. Nesse caso aqui, ele só botou uma função U no lugar do X, ou seja, é uma composta. Então é a regra da cadeia. Como é que você deriva isso na regra da cadeia? Você deriva o arco seno do que está aqui. Então a derivada do arco seno é 1 sobre raiz do que está aqui, em vez de x. Então fica u de x ao quadrado menos 1, vezes a derivada do que está aqui dentro. Como é uma função u, a derivada de u é u' de x. Aí você joga isso para cá, isso é u' de x sobre raiz de u ao quadrado de x menos 1. Nesse exercício aqui é só isso. Por quê? Ele está pedindo para você verificar as derivadas das funções hiperbólicas inversas. Claro que eu estou dizendo que eu aceito só isso aqui, mas por que eu estou dizendo isso? Porque na aula passada eu mostrei para vocês, foi uma coisa mais geral. Eu mostrei que se você souber que o cosseno hiperbólico de x é um y e o arco cosseno hiperbólico de y é x, com essas relações e o teorema da função inversa, f é menos 1' de x é 1 sobre f' de f é menos 1 aqui. Você conseguiria deduzir quem era a função, quem era a derivada do arco cosseno hiperbólico. Aí eu fiz essa conta na aula passada. Eu provei isso. Mas para os outros itens não precisa. Certo? Porque eu até falei. Para os outros itens, basta você utilizar a regra da derivada das funções hiperbólicas. Então você pode ir lá no seu livro e olhar quem é a derivada do arco cosseno hiperbólico.
Quem é a derivada do arco tangente hiperbólico? Quem é a derivada do arco seno hiperbólico? Aí você vai jogar lá as expressões. Que é essas que eu falei aqui, ó. Arco seno hiperbólico é essa que eu pedi para fazer. Cosseno aqui, é cosseno. Arco cosseno hiperbólico é essa. 1 raiz de x ao quadrado menos 1. Se ele colocar uma função aqui no lugar do x, aí você usa a regra da cadeia. Então basta fazer isso. Tá? Por que que ele, Ok. por que que ele pediu aqui que o módulo de u de x seja maior que 1? É porque aqui, na mesma condição do arco seno hiperbólico, ele pega um valor aqui que o domínio esteja definido. Quando ele bota que o módulo de u de x é maior do que 1, aí faz sentido isso aqui está no denominador. Porque senão o denominador daria uma raiz de algo negativo. Tá certo? Tudo bem aí? Sim, deu para entender. Mais alguma coisa? Nessa 18 aí, o senhor poderia dar uma dica de como é resolver essa letra E? Que eu enganchei nela. 18, letra E. Derivação implícita. Aqui você tem que encontrar a derivada de y em relação a x. Certo? É isso que ele quer. Então você vai ter que isolar o y em função de x. Você sabe que 3 cosseno de x mais y aqui ao quadrado é igual a 7. Então, cosseno ao quadrado de x mais y é igual a 7 sobre 3. Que implica que o cosseno de x mais y é igual a raiz de 7 sobre 3. Para ser sincero, mais ou menos, mas você pode colocar assim. Significa o quê? Que o arco cosseno aqui no hiperbólico não, o arco cosseno de 7 sobre 3 é igual a x mais y. Logo, o seu y é x menos arco cosseno de 7 sobre 3. É? Aqui você isolou o y em função do x. Deixa eu ver se isso é suficiente, né? Ele quer a derivada de y em função de x. É porque aí você. Mas aí ficaria uma coisa fake. Então, se você derivar o y em relação a x, aí vai dar a sensação que deu 1. Não é bem isso que eu queria. Você pode derivar a própria equação. Deixa eu olhar aqui. Aqui eu isolei, mas não seria a melhor estratégia, não. Não é bem isso, eu acho que ele quer, não. Mas está correto dessa forma, professor? Não. Não, tá correto assim, isolar o x em função da equação, né? Errado não tá, mas não é o que ele quer, entendeu? Eu acho que não é isso que ele quer, não. Lembrando, pessoal, que esse livro tem alguns problemas nas respostas. Então, se vocês fizeram um exercício e tiver certeza que está resolvido, às vezes, assim, não é errado no sentido que está resolvido errado. Tem umas numerações meio trocadas. Às vezes, eu já encontrei aí, eu acho que foi erro de digitação. Na hora dele colocar a resposta de um certo item de uma questão, ele colocou a resposta correta, mas num item que não é a ele. Aí isso pode gerar alguma confusão, certo? Preste bem atenção nisso. E assim, a derivação implícita é aquela derivação que a gente viu por exemplo, você vai fazer assim, dy dx, você vai ter que calcular isso. Vamos derivar a equação como um todo, dos dois lados. d3 cosseno ao quadrado de x mais y em relação a x. E aqui, dx de 7. Por lado de cá dá zero, porque é uma constante. Do lado daqui vai dar 2 vezes 3 dá 6, cosseno de x mais y, certo? Vezes dy dx. Porque eu estou derivando em função de x. Ah, não. Tem um 1, né? Ops. Vale, meu Deus, foi isso. Ah. Vezes, aí você vai derivar o que está dentro em função de x. Derivada de x em relação a x é 1. Mais
derivada de y em função de x. Ficou doido aqui. Igual a zero. Entendeu? Eu fiz dessa forma aí, professor. Pronto, é assim. Aquele jeito que eu estava fazendo, esquece. Aquilo ali era uma forma de isolar o x em função de y, mas não era isso que ele queria. Ele quer a derivada de y implicitamente em função de x. Lá o que eu fiz foi outra coisa. Eu isolei o y em função de x, mas não era aquilo que ele queria, não, certo? Então, o certo é isso. Aí, nesse caso aqui, o que é que você vai ter? Você vai ter que isolar esse dy dx aqui. Como é que você isola isso? Você multiplica, né? Fica 6. Rapaz, ficou ruim aqui. Deixa eu tirar. Fica 6 cosseno de x mais y. Ó, esse vezes 1 dá ele mesmo. Mais ele mesmo, 6 cosseno de x mais y. Está horrível a caneta aqui, viu? Acho que esquentou aqui, não sei, alguma coisa que ficou lento. Ó, esse aqui vezes 1 dá 6 cosseno de x mais y, mais ele vezes isso. Então dá 6 cosseno de x mais y dy dx. Igual a zero. Certo? Vai dar a mesma coisa da outra, né? Porque se a gente jogar o outro para lá, vai dar menos 1. Menos, quando eu dividir, dá menos 1. Então dava no mesmo, daquele outro jeito, se eu tivesse feito derivado, né? É só isso mesmo. Pode inclusive deixar aqui, se quiser. Não fazer muita diferença não, porque quando eu passar isso para lá, vai ficar com menos. Se eu passar dividindo, vai dar 1. Então, daria dy dx igual a menos 1, acho. Foi isso que você fez? Edinaldo? Sim, professor. É, só isso mesmo, não tem segredo não. No caso meu aí, parece que deu foi menos 1. É isso Foi isso. mesmo, menos 1. Isso, é isso mesmo. O que eu estou dizendo aqui, ó, é que se eu passar esse daqui para o lado de lá, certo? Fica assim, é porque aqui eu estou sem espaço, eu estou querendo economizar a escrita, não. Mas se eu passar isso para o lado de lá, fica 6 cosseno de x mais y dy dx igual menos 6 cosseno de x mais y. Aí eu vou passar isso dividindo. Então, o dy dx fica menos 6 cosseno de x mais y dividido por 6 cosseno de x mais y. Uma coisa dividida por ela mesma, só que com sinal de negativo. Então, dá menos 1. Então, o dy dx deu menos 1. Aí, aquele outro jeito que eu fiz também dava certo, o que eu quero dizer. Porque lá eu tinha isolado o y em função de x. Lá tinha dado y igual a x mais arco seno, se não me engano, de 7 sobre 3. Acho que era isso. Ou era arco cosseno, não lembro. Aí, se você derivar o y aqui em relação a x, vai dar 1. Só que eu devo ter errado o sinal, que está dando menos 1, né? Enfim, é só isso. Bem, pessoal, vou encerrar então, viu? Então, na sexta-feira a gente se encontra. Pode ser que haja um pouquinho desse atraso, como eu falei. Caso eu viaje, né? Eu só vou chegar em Juazeiro lá para meio-dia, ou talvez, ou 1 hora. Se caso eu atrasar um pouco a começar a prova, é por esse motivo, tá? Mas pode ser que eu nem viaje. Então, se isso não acontecer, então seja comum. Vou tentar fazer uma prova simples, baseada nas coisas mais simples, mas que tem a ver com a lista, do jeito que eu passei, para vocês perceberem que o treinamento que vocês fizeram aí vai ser suficiente para passar nessa prova. E o prazo de entregar os exercícios também eu não vou alterar.
porque eu não tenho mais tempo. A gente tem que fazer as finais até semana que vem. Eu tenho que corrigir essas provas de vocês para poder saber o resultado, para poder marcar o dia da final, tá certo? Quem for ficar com a final, beleza? Então, vocês mandem as questões que conseguirem fazer. Mande o máximo que puder, né? Até o final do dia eu posso receber as não da prova, as da lista. A prova vai ser mais ou menos no horário da aula mesmo. A gente vai liberar assim um e-mail para 2 horas e vai ali até umas 4h30, 5 talvez. Tá? Certo, professor. Beleza. Eu vou tentar deixar essa aula gravada daqui para mais tarde. Para vocês terem tempo de dar uma olhadinha nela amanhã ou hoje ainda. Pois, até lá então. Boa tarde. Boa tarde.